Já parou para pensar como o mapa político do mundo mudou ao longo dos séculos? Países que um dia foram poderosos com suas próprias bandeiras, governantes e histórias, hoje são apenas memórias e registros históricos. Esses estados desapareceram, seja por guerras, mudanças internas ou absorção por países vizinhos. Mas, será que quando o estado desaparece, ele realmente se apaga da história? O que acontece quando uma nação se dissolve? E como suas histórias ainda moldam o mundo em que vivemos hoje? Hoje, aqui no Instituto Manchinha, vamos explorar alguns desses estados que desapareceram, deixando legados que ainda influenciam a geopolítica do mundo moderno. Prepare-se para viajar por histórias de nações que já não existem mais, mas cujos ecos ainda ressoam em nossa realidade atual. Começamos com a República da Tanzânia, um estado autoproclamado que surgiu na Somália em 2009, em resposta ao avanço do grupo terrorista Al-Shabaab. Localizado em Jubalândia, o território foi um foco de disputa territorial, com um governo que buscava a independência. No entanto, em 2013, o sonho de Tanzânia chegou ao fim, quando foi dissolvido e reintegrado à Somália sob o nome de Estado de Jubalândia. Mas a história da Tanzânia não termina aí. O que foi realmente perdido com o fim deste Estado, e qual foi o impacto dessa breve autonomia na Somália? Em outro canto do mundo, encontramos a República Democrática de Bakassi. Criada por separatistas após a transferência do território de Bakassi da Nigéria para Camarões, em 2009, essa república teve uma vida breve. Apesar de um movimento significativo por parte de líderes locais, a soberania do território foi transferida, e em 2009, Bakassi foi oficialmente desintegrada. O que parecia ser o nascimento de uma nova nação foi, na verdade, um episódio de disputas internacionais que, ao invés de resolverem questões de autonomia, levaram à perda de um sonho separatista. Em 1994, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, EZLN, declarou a independência em diversas regiões do México, incluindo os municípios autônomos zapatistas rebeldes, os Marais. Até 2023, essas áreas controladas pelo EZLN resistiram aos esforços do governo mexicano, buscando autonomia. Mas essa resistência nunca foi reconhecida oficialmente e, com o tempo, a região foi gradualmente absorvida pelo controle central mexicano. O que nos ensina a história dos zapatistas sobre as dinâmicas de resistência e as tentativas de reescrever as fronteiras nacionais. Em 2009, um grupo de anciãos mesquitos, uma etnia indígena da região de Mosquitia, declarou independência da Nicarágua. A comuna nação de Mosquitia nunca foi reconhecida oficialmente, e sua declaração de independência não teve impacto significativo no cenário político. Porém, o que isso revela sobre as lutas de povos indígenas por autonomia e o direito de autodeterminação em uma era de globalização e interesses externos? A República de Artsakh, também conhecida como Nagorno-Karabakh, foi um estado separatista que surgiu no sul do Cáucaso, na década de 1990, com apoio da Armênia. Durante anos, essa região se manteve independente, apesar de não ser reconhecida internacionalmente. Porém, em 2023, após intensos confrontos militares, Artsakh foi derrotado pelo Azerbaijão e desapareceu como nação independente.
Esse é um dos muitos exemplos de como os conflitos territoriais não apenas mudam mapas, mas também transformam vidas e moldam o futuro de uma região. Outro exemplo é o Emirado Islâmico de Badakhshan, um pequeno estado islâmico não reconhecido que existiu na região de Badakhshan, no Afeganistão. Criado na década de 2010, esse emirado desapareceu após ataques violentos do Talibã. Sua curta existência levanta questões sobre o impacto do extremismo e a constante luta por territórios e influências no Afeganistão. O que a ascensão e queda de Badakhshan nos ensinam sobre os conflitos internos e as disputas pelo controle territorial no país? A República de Bangsamoro nas Filipinas é um exemplo de um movimento separatista que em 2013, proclamou sua independência. Embora nunca tenha sido reconhecida por nenhum outro estado, a busca por autonomia da população muçulmana de Mindanao teve grande influência no futuro político da região. Em 2024, após intensas ofensivas de grupos rebeldes, o regime de Bangsamoro colapsou, lembrando-nos da fragilidade dos movimentos separatistas frente ao poder central. O que a história de Bangsamoro revela sobre os desafios de alcançar a independência em um mundo globalizado e em constante mudança? Esses exemplos são apenas uma pequena amostra de como o mundo político pode mudar de uma forma que nunca imaginamos. Estados que desapareceram, movimentos que surgiram e caíram, e territórios que antes eram símbolos de luta e identidade, agora existem apenas nos livros de história. Mas o mais interessante é como esses desaparecimentos moldaram o mundo que conhecemos hoje. A história das nações desaparecidas é mais do que uma simples curiosidade. Ela nos ensina lições valiosas sobre os ciclos de poder, a natureza das fronteiras e principalmente sobre como os povos reagem frente à opressão, à guerra e à busca por liberdade. E você, o que acha? Como os desaparecimentos desses estados influenciam o nosso mundo atual? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal A Nova Instituto Manchinha para mais conteúdos como este. Até a próxima!